Olá, amigo telespectador. Estamos aqui para mais um episódio deste grande podcast que eu tenho a honra de apresentar, Gente que Faz, o podcast da Câmara de Dirigentes e Lojistas aqui do Distrito Federal e que sempre nós trazemos convidados especiais que inspiram, contam as suas histórias e mostram por que o comércio do DF tem crescido tanto. É por conta dessas pessoas que fazem muito pelo Distrito Federal. Já estava aqui num pré-aquecimento, sempre que a gente começa antes do podcast, e eu já tô íntima quase. Não vou apresentar com o nome formal, mas eu vou ter que fazer, porque senão depois vão ficar com ciúmes. Mas tô aqui com Geraldo e o Cezinha, é assim mesmo, né? É assim que falaremos, mas vou apresentar formalmente. Estou aqui com Geraldo César de Araújo, ele que é CEO, proprietário, diretor, gestor tudo da loja Globo Esporte e também já foi presidente aqui da CDL. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. E estamos aqui, Cezinha, é Cezinha, porque é Geraldo César de Araújo Júnior. E normalmente é Júnior, mas você é Cezinha. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. A gente já estava aqui num bate-papo prévio e eu já vou começar buscando essas histórias quando o senhor era presidente da CDL. Conta um pouquinho como que o senhor caiu de paraquedas aqui na CDL para depois a gente voltar e trazer a sua história de como você chegou a Brasília. Na realidade, não foi de paraquedas. Nós chegamos na CDL convidado pelo Pedamérico, que foi uma disputa, entre 2 pretendentes a presidente. Então nós tínhamos que fazer uma chapa poderosa na época. E o Pedamérico agariou os melhores e os mais articulados lojistas de Brasília para compor a gestão dele. E nisso eu fui convidado. Então a gente entrou aqui com o Pedamérico e viemos galgando como diretor, secretário, diretor financeiro, vice-presidente e depois chegamos a presidente em 2011, né, aonde que, a gente tem um tempo e depois tem que desligar. Então 10 anos de CDL, eu assumi a presidência e para finalizar aquele projeto de servir, né. Então a gente acabou sendo presidente, passamos aí um período de 2011 a 2012 de, como se diz, de estruturação deste prédio, estruturação, porque nós começamos a obra praticamente, pegamos do presidente antecessor, e ali se tocou, mas foi, assim, um período de muitas batalhas e de muitas realizações, porque, você sabe que eu sou o único presidente da CDL de uma cidade satélite. Então todos os presidentes da CDL são de Brasília, e eu sou de Taguatinga. Onde o comércio girava ali, né? O comércio Taguatinga ele é pujante, ele é atrativo, ele é sedutor. O que você não encontra em Brasília, você encontra em Taguatinga. E com certeza uma das características realmente do Distrito Federal foi crescer com o comércio ali em Taguatinga e que abriu ali muitas portas. O Talal também da Casa Brasileira contou e a gente teve várias experiências aqui de pessoas que iniciaram trajetória ali. César, Cezinha, né? Cezinha, César, eu achei que ficou formal demais. Cezinha, quando você vê, né, o seu pai contar essas histórias aqui da CDL, e você como um jovem sucessor, que também vamos falar disso, da importância da sucessão familiar dentro das empresas aqui do Distrito Federal, que é uma característica, graças a Deus, que existe, mas que ainda tem algumas dificuldades. Mas você, como um jovem, vendo o seu pai não só bem posicionado no comércio como comerciante, mas também articulado em uma instituição que auxilia os comerciantes aqui do Distrito Federal. Como é para você visualizar seu pai e sendo um jovem, que aqui também temos atividades para jovens? Para mim é um exemplo, né, eu vejo e me espelho muito nele, assim. Tanto é que agora também na próxima gestão tô entrando junto aí ao conselho fiscal, eh, mas para mim eu tento me espelhar muito nele, assim. Pegar um pouquinho, acho que 10% já é bom demais, eu consigo ir longe com esses 10%. E essa experiência vale muito pelo reflexo realmente do que o pai faz e acaba que quando dá certo, você se inspira, e é o que a gente tem feito aqui no podcast, quando contamos essas histórias, com certeza atingimos muitas pessoas que muitas vezes não têm uma referência como você teve dentro de casa. Geraldo, mas eu gosto de voltar lá aos primórdios. Como o seu Geraldo veio parar em Brasília? Não, tudo isso, aconteceu. Meu pai tinha uma pequena propriedade agropecuária no interior, no centro-oeste de Minas Gerais, que é Luz. E Brasília em 69 tinha o boom, todos vinham para cá, ficavam ricos, aquele processo todo. Então meu pai vendeu a propriedade lá e nós
seguimos para Brasília, o casal com 4 filhos, né. Então a gente chegou em Brasília nessa época, ele abriu um restaurante com aquele dinheiro que ele trouxe, comprou uma casa em Taguatinga, que nós somos de Taguatinga desde 69. E tudo isso veio gerar aquela ratificação. Depois ele estruturou, ele mais o irmão dele que era sócio, estruturaram e ele acabou fechando esse comércio. E na época ele passou num concurso no SESI. Então ele foi trabalhar no SESI, minha mãe passou num concurso na Fundação Educacional, foi trabalhar na fundação. E nós, cada um teve o seu perfil, cada um seguiu o seu rumo dos filhos, né. E nessa época eu já era engraxate, já era vendedor de jornal. Empreendedorismo já ceia. Minha mãe fala que eu, depois da minha primeira crisma, eu peguei depois daquilo eu vendi a vela para pegar o dinheiro. Então eu já era um Visionário. milionário, um comerciante desde o berço. E nós viemos e depois daí eu servi o exército, eu fui para as fileiras do exército, fiquei 9 meses e 15 dias, saí na primeira baixa, e consegui um emprego na Brasal. Assim que eu saí, eu consegui um emprego na Brasal. Trabalhei com Osório Adriano e a Brasal durante 17 anos. Entrei como, faturista, e daí eu cheguei a ser o financeiro do consórcio Brasal. Neste período, a gente lógico que a família melhorou de vida, porque cada um trabalha nos 4 filhos, aquele processo todo. Meu pai veio a falecer, ele faleceu com 50 e poucos anos, 54. Então ficou minha mãe e ela gerenciou o resto da família. São 4 homens? Nossa, não, são 3 homens e uma mulher. Nisto, o irmão mais velho casou e eu também casei. Na época que eu casei, eu era funcionário da Brasal. Então minha esposa trabalhava na Tagualto, que é do grupo, e eu trabalhava na Brasal, a gente começou aquele negócio todo. Ela é oriunda de Feirantes. Então o pai dela, a família dela toda era oriunda de Feirantes, que inclusive o Talau era um dos fornecedores da época. Olha só. Então já As histórias se conectam na CDL. aí eu já conhecia o Talau, desde pequenininhos lá, ela conhecia o Talau, e a gente acabou que viemos encontrar em 2000, aqui na CDL como diretores. E nesse período de Brasal, o tio da minha esposa tinha as lojas Kelly Calçado e Globo Esporte. E eu sempre ia lá, aquele negócio todo, e eu visualizava, eh, comprar com as lojas dele. E a gente acabou que montou uma sociedade e nós compramos a Kelly Calçado, a primeira Kelly Calçado na CRB2. E isso eu continuei trabalhando na Brasal, e eles os 2 tocando lá. E final de noite, final de semana, que na Brasal eu trabalhava até do sábado meio-dia, a gente ia pra loja, aquele negócio todo, e foi tomando gosto pelo varejo. Então eu saí de um escritório financeiro, que esse financeiro é um cara fechado, carrancudo, não dá espaço para ninguém. Isso é na veia do financeiro, né. E você tem que mudar automaticamente para um balcão que você tem que sorrir para todo mundo, tem que ser simpático, aquele negócio todo, e foi muito difícil. A adaptação foi difícil. Mas Mas a sua característica principal parece que é essa que você é hoje. o varejo. Você se moldou um tempo pelo financeiro, porque não, eu falo que é mais fácil você se fechar do que você vir a ser uma pessoa comunicativa, receptiva. Então eu acredito que já estava realmente na veia do seu pai. Aí nós conseguimos comprar, e depois ele colocou a outra loja em venda, nós compramos também. Aí nós ficamos com 2 unidades. E nós queríamos crescer, os 3 sócios queriam crescer. Então nós contratamos o escritório, da UNB, o Júnior do UNB, e eles criou para nós uma marca, porque as nossas lojas tudo eram na esquina. E eles criou para nós a marca Virada Esporte, que é toda esquina. O que que é a A modelo na virada. a virada. Então criamos a virada. Dessa virada E uma característica da comercial de Itaguatinga é você saber quais são as lojas. Você vai virar na rua que tem tal loja. exatamente, Era sempre pelo nome, realmente. exatamente. Aí nós chegamos a ter 6 unidades. Da virada. Virada, porque nós acabamos com a marca Kelly Calçado, porque era dele, não era nossa. E nesse período também que eu comprei a Globo Esporte, eu entrei com a patente do nome Globo Esporte na linha 69, que é comércio, varejo e materiais esportivos. E essa briga permanece até hoje. A marca sem patente eu ganho em 10 anos, a Globo recupera em 10 anos, e a gente fica nessa briga. Mas a gente tem o domínio da loja na região centro-oeste, sem problema nenhum.
E, nesse período, a sociedade implodiu, porque quando você começa a crescer demais, existem os interesses diferentes. Eu era sócio da minha esposa e do meu cunhado. Estava em Então, família. estava em família. Mas aí, na separação da sociedade, a minha esposa fez a opção para ficar com o irmão. A minha sorte foi essa, porque aí eu não perdi a família e continuei no negócio. Com o passar dos anos, eles destruturaram e saíram do segmento. E eu permaneci. Então, hoje, nós temos 2 unidades, muito bem estruturadas, somos referência em Brasília no ramo de material esportivo. Eu costumo dizer que a gente está situado em Taguatinga, mas atendemos a Grande Brasília. Com certeza, porque eu acredito que principalmente por essa referência, apesar de hoje com a facilidade da internet, muitas pessoas precisam do que vocês têm nas suas mais diversas possibilidades, a pronta entrega. E o consumidor da região e aqui do DF ainda gosta de ir presencial e olhar e sempre sai com uma coisinha a mais. Vocês estudam muito a forma de agir do consumidor da região de vocês? Isso é importante porque o esporte tem uma característica diferente, o consumidor que gosta desse tipo de produto, e principalmente na região e atendendo É. toda a Brasília. Me conta um pouquinho sobre isso. Eu vou começar e vou passar para ele. Tem coisa pra contar. Neste período que nós ficamos, com a rede, aquele negócio todo, os meninos foram crescendo. Então eles buscavam eles no Marista e eles já passavam a ficar na loja esperando o tempo para a gente pegar de almoçar para ir embora para casa. E o Cezinha foi adaptando na loja, foi tomando gosto pelo varejo. Então, eh, eu costumo dizer que eu sou varejista barriga de balcão. Eu não preparei para ser varejista, eu fui pela necessidade. E também pelo o tipo de faturamento, porque hoje um varejo ele remunera melhor do que qualquer emprego. Então o Cezinha começou a pegar e ele começou as especializações dele de faculdade e depois de pós-graduação, justamente no varejo, ligado ao varejo. E hoje eu costumo dizer que ele sou eu 3 vezes melhorado. Então Aí ele você sente seu legado é, e tá ficando. exatamente, mas ele colocou a loja em patamares que eu talvez demoraria mais tempo. E isso, aproveitando, assim, e trazendo um pouco do que seu pai falou, essa sua experiência acadêmica, junto com a vivência que você viu seu pai, de como ele brincou, né, um varejista de barriga de balcão, porque realmente o dia a dia é diferente. Como que você juntou um negócio que já era da família, com tudo que você aprendeu para hoje a loja tá neste grande sucesso e como a gente falou, nunca vou errar quantos anos a loja tem, 34 anos, desde 1990 com vocês. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que foi muito natural, assim, sabe? Eu acho que o o meio acadêmico, assim, te leva muito a indústria, a coisas muito grandes, assim. E o nosso comércio começou familiar, com igual ele falou, pequeno ali, barriça e foi expandindo. E eu acho que foi claro, a gente vai estudando bastante, vai vendo o que vai acontecendo, esportes novos, tendência, o que que tá tendo, o que tem de diferente dentro do esporte. Futebol, por exemplo, o que tem de novidade dentro do futebol? O futebol sempre esteve aí, mas sempre é uma coisa nova. E eu enxergo que foi tudo muito natural, assim, sabe. A informação tá muito fácil hoje e a gente vive o esporte, você também gosta bastante Eu disso, sou sabe. apaixonada. Daqui a pouco vou fazer, pesquisa de o que tem na loja pra gente poder primeiro incentivar o público de casa, porque se você não pratica nenhum esporte ainda deveria, porque a gente tá aqui com 2 gerações mostrando que praticar esporte, cuidar da saúde e vamos combinar, com acessório bom, com roupa boa, e dá um ânimo a mais, né. Eu gosto de treinar com roupas novas e acessórios novos, e a gente vai chegar lá pra vocês falarem um pouquinho. E aproveitando, hoje você falou de estudar novos esportes, né, a gente tem um esporte que tá super em alta, que é o beach tênis, que bombou e já tivemos fases aí do crossfit, que também estava muito alta, tivemos épocas, mas tem aqueles que sempre estão, como você falou, do futebol. Como que uma loja que vende acessórios para os mais diversos esportes consegue entender a forma de consumo de cada um e trazer essa inovação para gerar desejo e, consequentemente, vendas? É, igual você falou, eu vamos supor, agora o beach tênis, a gente
o mercado em si já fala por si só, né, ele já mostra o que está acontecendo, o que está mais quente no momento, né. E como nós temos muitos tempos de mercado, muitas vezes as marcas vêm atrás da gente, sabe. Os representantes e sim, o mesmo representante tem várias marcas, e ali ele já te mostra o que está acontecendo também em outros estados, em outros países. No mesmo ramo do beach tênis já tá chegando o paddle, que é um tênis parecido com o squash e vários. É um squash com um tênis misturado, você joga, só que é de dupla e é bem interessante, só que a bola é rápida. Eu ainda não joguei, mas tenho e aí tem além do paddle, tem o pickleball também que Isso. tem feito sucesso. Eu falo que sempre as pessoas vão achando mais e que bom para quem vende acessórios esportivos, não é verdade? É muito bom, que veio mais, né. E, Geraldo, você mostrando aqui toda a sua jovialidade, apesar de já ter gerações trabalhando, eu gosto de saber curiosidades da vida da pessoa. Que esporte o senhor pratica até hoje e que você olha lá e fala: hoje eu quero um acessório novo desse aqui"? A gente não tem essa prática de fazer esporte, porque o dia para nós ele é muito corrido. O meu dia começa às 7 da manhã e termina às 19. E isso é 7 dias por semana, porque a gente tem que viver seu negócio completamente. É lógico que a gente faz uma natação, a gente faz uma corridinha, que eu moro em Águas Claras, em frente ao parque, você de vez em quando, uma vez por semana, dá um tempo, você vai lá, faz uma corridinha. Eh Você tem uma academia que você faz de vez em quando, mas não é frequente. Então tudo isso você pratica um pouco. E você tem que entender aqueles produtos que é ligado àquele esporte para você também transmitir ao seu cliente. Então a preocupação da Globo Esporte nisso é ela estar sempre atualizada com os produtos de ponta, justamente para atender à necessidade do seu cliente. Então isso tudo, mostra e nos deve sempre estar antenado, sempre estar, conectado com o que está de melhor e trabalhar com os produtos autênticos. Isso é Isso faz toda a diferença, principalmente no ramo do esporte, porque, a performance ela faz toda a diferença quando você usa o produto de qualidade. Falando aí nos mais variados equipamentos, eu faço beach tênis, sou apaixonada e sei a diferença de uma raquete boa para uma raquete ruim. E qual é o bom do esporte de uma loja como a de vocês? É que vocês têm para todos os níveis, né, desde o iniciante, amador que quer brincar, jogar de vez em quando, no final de semana, como vocês têm também para aqueles que já estão investindo há mais tempo. Pensando em estratégias de marketing e o crescimento que vocês tiveram de posicionamento realmente da marca, quando você via seu pai, como que você olhou e falou: "Acho que aqui pode ir melhorando", para que hoje vocês tivessem essa fixação de marca tão grande? Eu acho que foi na inovação mesmo, na tecnologia, que era o que estava mais fácil para mim e que não tinha tanto para ele. Juntando com a experiência dele, eu acho que foi um atendimento online, uma entrega diferente de produto, eh, uma venda à distância, né, venda à distância, e isso Que a pandemia ensinou muito também, né. obrigou. É. Falando em pandemia, desafios e como vocês superaram essa fase tão difícil que ninguém se preparou, não tinha como se preparar para isso, mas que hoje, graças a Deus, muitos já saíram, se recuperaram e até cresceram por essas inovações. Como foi para você, seu Gerardo? Para nós ela não foi fácil, porque nós tivemos, além da pandemia, nós tivemos a obra do túnel do centro Taguatinga. Então, primeiro veio a obra do metrô e depois do túnel, então aquilo jogou terra na nossa porta e muito, interditou o trânsito, dificultou o acesso às lojas. E tudo isso nós tivemos que trabalhar com esse processo. Então ali nós aprendemos, coisas que nós não entendíamos e não tínhamos conhecimento. Mas a expertise do momento, o nome forte da empresa, a qualidade de produto fez com que nós, naquele período, mudasse o estilo de trabalho. Então nós começamos a trabalhar mais pelo sistema, eh, da internet e do WhatsApp, e fazendo as entregas aonde quiser que fosse feita. Então isso tudo e nós tínhamos uma estrutura também financeira adequada. Nós não tínhamos endividamento, nós tínhamos prédio próprio, então tudo isso a loja do shopping fechou, porque o shopping fechou um período,
aquela zerou. Foi dado férias coletivas para os funcionários e você na rua, ali você com 2, 3 funcionários, porque ninguém podia trabalhar, os donos, os 2 gerentes ali, aquele negócio todo, porque precisavam manter salário, precisavam manter renda para pagar-se tudo. E isso tudo para nós foi um aprendizado muito grande, mas saímos dela fortificados, tá. Muitos ficaram pelo caminho, infelizmente aconteceu, a seleção daqueles que não estavam preparados, e a gente ficou muito forte. Hoje, o nome Globo Esporte é muito respeitado. Hoje nós não procuramos shopping center, eles que nos procuram, tá. Então isso tudo mudou-se o canal, porque hoje a gente concorre com o nosso concorrente hoje em Brasília é um cliente, um lojista nacional. E nós, como local, como regional, nós estamos trabalhando e nós somos mais ágeis, porque sempre tem um diretor, um proprietário que possa resolver qualquer assunto de emergência. Menos Menos burocrático, né? burocrático e ágil na resposta. E, seu Geraldo, trazendo toda essa experiência, né, que você tem, da loja, quando você posiciona, o senhor que já esteve aqui, como presidente da CDL, quando o senhor posiciona realmente os comerciantes varejistas, associados a uma entidade como a CDL, qual é a importância disso? É fantástico, a importância é grande, tá. Se você não tem uma instituição para brigar por você, é porque tem certos assuntos, certas brigas, que você não pode colocar seu CPF à frente, e nem seu CNPJ. Então a entidade compra aquela briga para os associados dela. Por quê? Porque ela tem um amparo jurídico, ela tem toda uma estrutura que ela pode oferecer para o varejista, para o lojista. Então tudo isso, é de suma importância que, o lojista, o empreendedor, ele tem uma filiação numa entidade que represente ele e represente a altura do que ele precisa, tá. Isso tudo a gente, galga por entidades há muitos anos, e a gente sente que sempre tem um respaldo, tanto de conhecimento, quanto de informação, quanto de jurídico, quanto de cobrança. Então tudo isso você tem, eh, uma estrutura por trás disso que pode te dar segurança. A gente sabe da importância, né, de ter uma entidade que defende os direitos, mas que principalmente, como faz aqui na CDL, tem muitas ramificações e várias áreas de atuação, que defende direitos e causas aqui para o comércio, mas que também inspira jovens e quando não existe a sucessão familiar ou quando o filho não tem uma experiência em casa com pais comerciantes, mas tem a veia empreendedora, assim como o seu Geraldo teve. Para você, Cezinha, uma experiência que você olhava para o seu pai e falava: "É, realmente, isso me inspira e é isso que eu quero fazer". Eu gosto sempre de curiosidades que ninguém nunca soube e que a gente vai conversar aqui no Gente que Faz. Eu vejo um exemplo você até aqui na CDL mesmo, eu via, eh, ele chegando um cargo de presidente aqui na CDL e isso com certeza me inspira a fazer também, vamos lutar pela comunidade, pelo que é seu, né, pelos lojistas, por tudo mais, assim. Eu me espelho muito nele, assim, em tudo que ele propôs a fazer e fazer bem feito, eh, buscar pelo dele, melhorar o da família, de quem estava próximo dele. Como são empresas familiares, a gente conhece a família dos nossos funcionários, sabe quem tá com a gente ali. E a gente almeja que eles também cresçam, e eu vejo muito isso nele, e eu quero também proporcionar isso, assim, buscar isso, né, pra minha filha que tá aí também pequenininha, quero que ela também cresça esse espírito também no avô que ela teve. Olha só, esses momentos são para ficar para a memória, você já e pode acabar o podcast agora, isso aí seu olhinho brilhou. Mas eu digo muito, a nossa empresa é de família, mas ela não é familiar. Ela visa o lucro, visa a rentabilidade e visa, eu gosto muito de falar que a nossa empresa ela é estável e ela é forte porque ela tem 3 princípios, tá. Primeiro, ela tem o produto, ela tem o atendimento e depois o preço. Então eu gosto de transmitir àqueles que me seguem desse jeito. Nós temos três itens que tem que deixar bem claro para o cliente: o produto, o atendimento e depois o preço. Porque se você,
recebeu o produto que você almejou, que você sonhava, que desejava, o atendimento foi perfeito, o preço ele é irrisório, tá. O preço hoje no mercado praticamente ele é igualitário em todas as lojas que você vai. Hoje quase todos os fabricantes nacionais ou internacionais, eles têm um preço sugerido. E ali você trabalha aquele preço, então o que que você tem para ganhar? É o atendimento e é o produto de qualidade. E você citou esse ponto de atendimento. Como hoje vocês, que estão há tanto tempo no mercado, mantêm a equipe motivada, treinada, capacitada, porque isso faz toda a diferença para que o cliente fidelize e continue, que é exatamente a maior parte do cliente de vocês. Qual estratégia vocês É usam? o é o relacionamento que tem entre patrão e colaborador, tá. Hoje, praticamente a gente está no mesmo degrau. Eu não me sinto superior a eles e nem eles inferior a nós, tá. Porque todos nós quando saímos de casa cedo e vamos para um trabalho, é para ganhar dinheiro. E aquele dinheiro só sai de quê? Do trabalho que ele tem ali, do produto que ele tem para vender, da conservação do estoque. Então tudo isso a gente transmite a eles, e a transmissão é assim, ela é espontânea, ela não é com uma obrigação, tá. A gente gosta muito de transmitir a eles o nosso jeito, de como nós conseguimos passar o tempo e nós permanecermos nele. Com uma loja, de visão, uma loja que todos desejam ela. Então tudo isso a gente passa para eles da seguinte forma: você não importa o que que você está fazendo, importa que você tem dignidade e está ganhando para isso. Então isso a gente trabalha, e isso praticamente a gente não tem todas as nossas 2 unidades, e a gente está indo o ano que vem para a terceira, já está bem adiantada. A gente Já podemos dar spoiler do local? Não, ainda não? Ah, eu gosto de ser a primeira aqui, mas tudo bem. No próximo episódio que eu trouxer esses 2 convidados, eles já vão conseguir arrancar essa informação. deve ser a maior loja nossa, Olha só, então em metros. você só tá me deixando mais curiosa. Então tudo isso eu serei. E você monta a equipe motivada. Pra você ter uma ideia também, todos os nossos gerentes vieram de funções inferiores da loja. A gente não traz o superior de fora, a gente promove quem está conosco há muito tempo. Isso mantém a motivação Mantém dele. a motivação. Por quê? E também nós temos o processo seguinte: se você desempenha uma outra função dentro da loja, você cria uma outra motivação para você trazer o cliente, a gente gratifica aquele cara também por isso. Tá? Então isso é muito, visa que ele também procure se melhorar, porque ele visa o resultado financeiro. Nós queremos ganhar dinheiro, queremos ter o lucro, mas queremos que nossa equipe também progrida junto com a gente. Porque a intenção da nossa empresa não é sacrificar o colaborador. Ele tem que ter uma vida perfeita, uma vida, quando alguém nosso lá, que compra um imóvel, que recebe o imóvel da do governo, ou que ele compra um carro, ele para nós é uma alegria. Por quê? Porque ele conseguiu ali junto com a gente. E isso tudo para nós é um benefício que a gente e mantém a equipe motivada, tá. Antigamente a gente tinha as festas de final de ano, a gente acabou com isso por outros motivos, né, mas a gente não deixa final de ano, por exemplo, nós temos as gratificações por cotas cumpridas. Então existe, e também é o seguinte, não é que o primeiro ganha e o último não ganha, todos eles ganham, mas ganham proporcional ao seu desempenho. Então isso também motiva, deixa o funcionário gerente, se ele cumpriu a cota, ele tem uma proporção também independente da equipe de venda deles. Então tudo isso é motivador, e tudo isso, quando ele tem um problema, ou familiar ou financeiro, a diretoria, os proprietários estão à disposição dele, conversa, o que puder fazer, faz para que ele não trabalhe, desmotivado. A gente já percebeu que, apesar do lado comunicador e varejista comerciante dele ter aflorado, o financeiro continuou, porque ele pensa em estratégias de manter a equipe motivada com benefícios econômicos, que isso acaba que é qualidade de vida para toda a família. Então, a gente brinca aqui, né, que o comércio ele é muito pujante, como o senhor falou, a economia do Distrito Federal, ela tem crescido e isso é muito bom para todos. Para os proprietários, para os CEOs, donos, mas também para os seus funcionários, que, como você falou, vão crescer, vão poder contratar mais pessoas e vão conseguir, talvez, mudar a vida de muitas famílias. Eu gosto sempre de falar desse assunto família, então, quando tem essa sucessão familiar na mesa,
Isso me instiga. É gostoso. Eu gosto de curiosidade, Cezinha. Me conta a curiosidade do seu pai. Primeiro, curiosidades dentro do trabalho ali, que você olha e fala: olha, essa característica do meu pai, só quem convive com ele dentro da loja sabe. Pode revelar, ele não vai brigar com você. Ele é super pontual. Na verdade, ele é mais que pontual. A loja abre 8, que você 7h40 ele já tá lá. Ele já tá na loja. Gosta de tudo bem arrumadinho. Se tá alguma coisa fora do lugar, os vendedores, a gerência lá, pode esperar que vai vamos ajeitar aí tudo que já já o chefe tá na área. E mas é isso, ele adora tudo bem arrumadinho, bem tudo pronto para receber o cliente. Eh, E como pai? Eu sempre falo que é difícil pro filho, pro pai ou pra esposa e marido, enfim, a família que trabalha junto conseguir separar bem essas coisas e manter a harmonia. Como pai, características que só ele, seu Geraldo pai, tem e que ele não leva pro comércio. ele é um paizão, né. Ó, em casa quem cuida da cozinha é mais ele do que minha mãe. E se quiser uma massa de uma lasanha, um macarrão e que à noite é com ele, e minha pequena adora também. A netinha é vô babão, porque lá em casa meu pai, eu ainda não tenho filhos, mas minha irmã tem, é o vô e é essa história. O vô nasceu pra estragar, faz tudo, mima tudo, tudo pode. Eu olho pro meu pai e falo: "Pai, mas não podia nada disso", ele: "Pra neta pode". É assim também, seu Geraldo? A neta pode tudo? Não, a gente está convivendo, ela está com 1 ano e 9 meses, né. Então para nós é uma experiência que está começando. É a primeira É a neta. primeira neta. Então, o outro é solteiro, eu tenho 2 filhos. Então a gente praticamente está convivendo com ela aquele princípio de vida. E ela, quando depois que ela, entrou numa creche, ela ficou mais sociável. Então aí ela, dá um prazer diferente de você conversar com ela, né. Ela já fala tudo, ela já sabe o que quer. Fala, vovô. Isso demais. Ela no telefone, ela fica enchendo o saco. Já Não, pega ele, tem que ir no cantinho lá do apartamento, ficar olhando os carros passando, levar ele. é que só com a gente. Então isso, acaba mexendo com você, né. Deixa isso mais sensível. E da loja Globo Esporte, como é o nome da sua filha? Maria Vitória. Maria Vitória. Já tem, agora começou, deve ter incentivado a ter uma linha baby, né? Já tinha, vai ter, porque a minha irmã também, ela pratica esporte, meu cunhado também joga futebol, e desde pequeno, sabe, roupa igual mãe, filha, tal mãe, tal ele, tal filho, esses acessórios agora vai ter que ter na loja, né? Já tem alguns, nem Muita coisa. ela já tem o maiozinho dela, né, ela vai pra piscina com o pai, já tem e a Camiseta de time, já comprou? do Flamengo com certeza. Muito bom. Opa, também é flamenguista? Eu fiz o dever de casa. Que bom. Meu pai é santista, morou em Minas Gerais a vida inteira, mas torce pro Flamengo. Não sei por quê, graças a Deus herdei isso. Ele é mineiro ou não? Ele é de Santos, mas Morou em morou em Minas a vida inteira. E acho que era na época que estava no auge o Flamengo, e as pessoas gostavam de curtir. Era. Aí ficou mais ou menos nessa fase. Mas então lá tem blusa do Flamengo pra ela. Pronto. O vovô gosta, né? Falando sobre, né, essa questão de ter esses produtos na loja, como vocês selecionam hoje novos fornecedores ou vocês já trabalham com os mesmos fornecedores? Controle de qualidade, porque para uma loja multimarcas isso faz toda a diferença. Vocês precisam de um fornecedor de qualidade, porque isso impacta diretamente no resultado de vocês. Como vocês selecionam isso? Isso aí nós estamos antenados no mercado. Por exemplo, recentemente agora, há uns anos atrás, praticamente a Nike e a Adidas que movimentavam o comércio. Então eles que eram, aí surgiu a Under Armour, que era muito forte na América do Norte. Então se injetou no nosso trabalho. E isso tudo, isso hoje, é a expertise dele. Porque é jovem, mente mais aberta, mais antenado, redes sociais constante. Então ele, hoje a parte comercial e compras das grandes indústrias, grandes os nacionais e internacionais, é por conta dele. E eu fico mais na parte nacional, dos pequenos fabricantes, que é aquele processo que você tem lá, uma anilha, que é fundição, uma tornozeleira de peso, troféus, medalhas, porque isso você trabalha e você tem um convívio com essas pessoas muito tempo. Então as inovações e todo o métier grande é com ele. Tá? Então isso quando chega um cliente: "Ah, aquele produto", eu já falo logo com ele, porque eu sei
que ele sabe o que chegou e o que tem programado, aquele negócio todo. Porque no nosso segmento, nós compramos o que se vai vender a partir de julho do ano que vem. Então a compra de uma loja de material esportivo, É ela é antecipado. sempre antecipada a 1 ano. Então você acaba comprando um produto no escuro, camisa de clube, por exemplo. Você vê ela na imagem para comprar preta, você não sabe como é ela. Ah, camisa 1, do São Paulo. Você não sabe como é que vai ser a camisa. Você tem que comprar a quantidade adequada para o ano que vem, e se ela não for do gosto do torcedor. Então tudo isso é um risco que você tem. E se o time tiver ruim no embate? Ainda bem que no Flamengo não acontece. É que a mentalidade jovem, o conhecimento dele, a expertise dele, é que ajuda nesse ponto. Então eu deixo tudo para ele, já é tradicional, eh, a visita nas outras lojas é ele que faz, ele que acompanha, eu vou muito pouco, mas acompanho tudo pelo sistema de câmeras, e a gente fica sempre, trabalhando os 2 juntos, e cada dia que se passa eu afasto um pouquinho mais, para que quando eu desligar, ele não sentir tanto na administração do conjunto, e para que o negócio flua normal e eu possa, ir menos nas lojas. Porque deixar de ir você não deixa, mas que você deixa de ir menos, vai menos, e você, deixa o segmento e deixa ele também usufruir do patrimônio que é o varejo. E a gente acaba, desligando um pouco. Então tudo isso é com ele. O senhor trouxe um aspecto que eu acho muito importante, é essa maturidade de uma sucessão. Acontece muitas vezes, infelizmente, quando esse ciclo ele é interrompido por uma morte ou alguma coisa nesse sentido, mas quando existe esse processo, ele faz com que a empresa se torne ainda mais saudável, porque você amadurece o sucessor. No seu caso, Cezinha, como que você enxerga, daqui a alguns anos, por vontade própria mesmo do seu pai, de ir se desligando, mas de assumir esse projeto e continuar o legado da sua família? Eu passei basicamente por todos os setores da loja, assim, desde de muito novo lá, eu comecei mesmo na loja com 15 anos, assim, e trabalhando, assim que eu terminei a faculdade, no meio da faculdade, na verdade, já ingressei na loja e estava junto lá. Eu vejo de forma natural, assim, que a gente queira expandir mesmo os negócios, mantendo a nossa cara, a nossa identidade, tudo da forma como, funciona hoje, assim, basicamente. A cara da Globo Esporte mesmo, tradicional, de Brasília, de Taguatinga, levando a outras, regiões de Brasília, outras cidades satélites, eh, mas mantendo a nossa cara, nossa identidade de ser uma empresa que você conversa ali e deixa leve mesmo aquela venda ali, na verdade você vai conversar sobre esporte, você vai conversar sobre um time, vai ver sobre um equipamento novo, última manutenção. É uma experiência que vocês que estão dentro da loja têm para passar para o cliente, porque muitas vezes, apesar de algumas pessoas já chegarem querendo um produto específico, muitas pessoas querem para uma finalidade, mas não sabem o quê. Então essa experiência que vocês têm, primeiro de conhecer o mercado, segundo de conhecer os fornecedores e terceiro de estar ali no dia a dia conhecendo as especificidades de cada cliente. Então vocês conseguem analisar isso. É assim que acontece mesmo nas vendas online? Vocês buscam entender a necessidade do cliente? Sim, precisa entender, na verdade, até para mostrar uma gama que a gente possui, são vários itens que nós trabalhamos. Às vezes, igual você falou, a pessoa tem uma necessidade, mas ela não sabe o que que ela precisa, o que que ela tem, que vai ajudar ela a atingir o objetivo. Ela tem em mente, né? Ela não sabe o que é o produto. E isso, os nossos vendedores, os nossos funcionários também têm que entender muito onde que a gente prepara os nossos funcionários, nossos parceiros também ajudam bastante a gente a treinar eles, sobre tecnologia de produto, sobre, o que mais aquele produto pode entregar, vamos supor, uma joelheira tá para vôlei, mas ela pode ser para vários esportes indoor, ele pode ser também para um goleiro de futsal, pode handebol, justamente, é a mesma joelheira que a pessoa, vamos supor, gosta mais de um estilo que é de vôlei, tem um enchimento maior, mas vai jogar na verdade no handebol. Aí
não pode ser tão grande porque pode acabar interferindo na performance. Gente, hoje eu posso trabalhar não na loja, viu, porque de esporte eu entendo e gosto muito, e o assunto estava tão bom, que toda vez que eu olho no celular, porque apitou aqui meu ponto eletrônico, já tem 45 minutos que estamos nesse bate-papo, passou muito rápido, e eu fico triste porque sempre fica assunto pendente. Eu tinha aqui no meu roteiro, eu preparo o roteiro, mas a conversa vai fluindo. Mas pra gente encerrar e não menos importante, seu Gerardo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória para que você não inspire só os seus filhos, como o senhor fez, mas também deixe esse legado que é tão vivo ainda com sua história e toda a sua trajetória, que como a gente brincou, o senhor não caiu de paraquedas na CDL e o comércio já estava em você há muito tempo. Não, a estrutura de vida que a gente passou por esses anos, eh, pra mim coroou quando eu fui nomeado administrador de Taguatinga. Então você ser, prefeito da cidade que você mora, aquilo é extraordinário. Então tudo isso eu acredito que, a minha vida está completa e realizada nas funções que eu precisava ter. Então ficou gravado na memória, por onde eu passei. E tudo isso, eu deixo para meus 2 filhos, que inclusive o mais novo é advogado. Você quer conhecer um advogado, tem um em casa. Eu tenho. E isso realmente. Então, em tudo isso, você mostra que, o seu legado ficou. Que todo aquele seu trabalho, toda aquela preocupação sua de construir uma família, de dar conforto para a família, aqui foi gratificado. E você encerra o seu dia com o passado tudo, sem deixar arranhuras, sem deixar marca, sem deixar, né, abertura nenhuma naquilo. Quando você chega à noite, que põe a cabeça no travesseiro, você dorme despreocupado. Então tudo isso eu transmito para os 2 filhos e transmito para a netinha também, para minha nora, para minha esposa. Eu transmito desse jeito, que a gente tem que ter uma vida que se eu desligar amanhã, eh o ontem está todo resolvido, e as coisas estão todas perfeitas no seu lugar. Eu gosto muito disso, que é justamente essa vida é muito rápida, você passa por ela, mas você tem que também, deixar o seu legado em perfeita ordem, porque se eu vier a faltar amanhã, ele assume a empresa perfeitamente. E a empresa hoje, ela praticamente ela dá 70% da renda familiar nossa hoje é a empresa. Então tudo isso e ele depende dela para viver. Eu também dependo. Como eu dependo, o irmão dele, a mãe dele, a filha dele. Então tudo isso, a gente se preocupa muito com isso no dia a dia, tá. Então, é gostoso chegar aqui na CDL, além de você ter uma parceria comercial com ela, você também tem um relacionamento com ela, porque aqui é uma família. Então você chega, todos te cumprimentam, todos se preocupam com você, que aquilo é gostoso. Por onde você passa, tem que deixar as portas abertas, porque isso é maravilhoso. A gente é procurado por muitas pessoas para dizer qual o significado da vida. E eu digo: é viver bem, é não prejudicar ninguém, é preocupar em você ter sucesso, mas não às custas, de prejudicar pessoas. E a vida é assim. Que mensagem, que aula. Cezinha, por mim eu já podia falar tchau, gente, mas você está aqui e desempenha um papel muito importante. Então, queria agradecer a sua presença e queria que você deixasse uma mensagem para pessoas que não tiveram um pai como o seu ou não têm, que eles possam se inspirar também através dessa história de sucessão e de sucesso aqui no varejo do DF. Primeiro agradecer a você também. Eu digo a todos também, eu vejo isso em casa, né, o trabalho, engrandece um homem, correr atrás mesmo do seu objetivo, traçar uma linha ali, ver o que que você pode fazer para agilizar o processo, fazer tudo bem feitinho, que o sucesso vem, isso é certo. Trabalho Que aula, que aula, gente. Infelizmente, eu vou ter que encerrar esse podcast, mas eu tenho certeza que você aproveitou muito. Já digo, compartilhe esse link, porque foi uma aula de família, de empresa e, claro, de trajetória e de determinação que resultou em muito sucesso. A gente se vê na semana que vem nesse podcast. Gente que faz. Tchau, tchau.